Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência em nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos no dia 159 e vamos seguir a partir de 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 em diante, que dizem o seguinte: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite, lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: Já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim, elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu seu veredito: Não matem a criança, deem na primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer a justiça. 1 Reis 4. Os assessores de Salomão. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Eliorefe e Aías, filho de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais;
Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar, responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Ábida, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim, Ben-Deker, em Macás, Saalbim, Bet-Semes e Elon Bet-Anã, Ben-Ezed, em Arubote, Socó e em toda a terra de Éfer, Ben-Abinadab, em Nafote-Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailud, em Taanac e em Megido, e em toda Bet-Sean, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, indo além dos limites de Jocmeão. Ben-Geder, em Ramote de Gileade, e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argob, em Bazã, e em suas 60 grandes cidades muradas, com trancas de bronze em suas portas. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim, Aimaas, em Naphtali. Ele se casou com Bazemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Azer e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. As provisões diárias de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Enã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Atos 6. A escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra.
Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A prisão de Estevão. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Provérbios 16, versículos 26 e 27. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, e a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!